todos de olhos fechados. Pai Celestial, é um privilégio gracioso de estarmos nesta noite. Tua palavra diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Não simplesmente porque estarmos, Senhor, mas estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome poderoso. O que seria desta reunião sem a presença do Teu Espírito? De que adiantaria sairmos de casa e nos encontrarmos aqui para quê? Se não é para mencionar o Teu nome, Senhor, se não é tão somente para Te adorar, ó Deus. Este deve ser o anelo de cada alma, de cada vida. Desejar conhecer mais, se aprofundar em Seu amor, em Sua presença, desfrutar desta presença que é inesgotável, e é Ele, somente Ele, que satisfaz a alma. Abençoa cada vida, meu Deus. Nós queremos Te adorar, Senhor. Já tivemos tanto tempo para os afazeres. Tivemos tanto tempo para correr atrás de problemas. Mas agora queremos a Tua presença. Queremos aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Ajuda esses irmãos, Deus. Cada um tem uma necessidade. Porém, para Ti não há nada impossível para Ti, Senhor. Tu pode todas as coisas, e nisso nós cremos. E eu reprovo desde já todo espírito contrário ao Espírito Santo. Todo espírito opressor maligno, sai fora. Que a presença do Espírito Santo atue em cada coração, em cada vida. No santo nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Precioso nome de Jesus Cristo. Vocês que trouxeram suas Bíblias, abram a carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 10. Bem conhecido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a seguir. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, as quais só é revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém. Acrescenta, meu Pai, Tua bênção preciosa, a leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Assentados. Espírito de Cristo nos profetas.
nós estamos na expectativa de sermos abençoados por Deus, né? Nós temos que vir aos cultos com esse objetivo. De que Deus sempre tem algo para nos conceder. Uma que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Profetas na Bíblia são considerados águias. Para começar, o próprio Deus se identificava como uma águia. Essas águias recebiam diretamente de Deus, diretamente do trono de Deus, para poder alimentar com o pão vivo, com a palavra viva, aquilo que o povo estava precisando. Eles carregavam consigo o Espírito de Jesus Cristo. Sem isso, eles estariam impossibilitados de transmitir ao povo aquilo que eles precisavam ouvir. Eles não podiam vir em seus próprios nomes, ou em nome de alguma organização. Eles eram treinados no deserto, afastados da sociedade, afastados da multidão, e ter um encontro particular com o próprio Deus. Mas era Deus que os selecionava, era Deus que os separava, Deus que os ungia, os comissionava. Então Ele mesmo enviava. Suas mensagens eram contundentes. Elas iam justamente numa hora de letargia, numa era de comodismo, numa hora que ninguém mais se importava com as coisas do Espírito. Os profetas vinham para incomodar o povo com sua mensagem. Vinham para fazer o povo se acordar, ser curado da amnésia espiritual. Suas mensagens eram trovões com relâmpagos, eram espadas afiadas, eram martelos que esmiuçavam a penha. Eles traziam Deus à cena para aquela geração. Eram homens desvencilhados, homens separados, homens com o coração preso unicamente no assim diz o Senhor. A única preocupação deles era trazer a palavra conforme Deus lhes tinha falado. Não poderiam acrescentar e nem tirar nada. Eram homens específicos. Iam diante de reis, mesmo que a sua cabeça no dia seguinte iria rolar. Porém, todavia, traziam a palavra do Senhor. Não era meramente uma preocupação de levar diante do povo só, mas era uma preocupação do que Deus falou para eles entregar ao povo. Qual foi o seminário teológico que o patriarca Abraão estudou para ser separado e ser o pai da nossa fé? Onde foi? Qual o instituto bíblico que Enoque aprendeu? Eis que o Senhor virá com seus santos aos milhares. Onde foi que Moisés aprendeu? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os egípcios? Não. Os egípcios criam que a terra era plana, sustentada por 4 pilares. De quem Moisés aprendeu? No princípio
Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. De onde ele iria tirar isso daí? Quem foi que inspirou o profeta Isaías a escrever: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Ele é Deus conosco. Então Jesus Cristo é Deus. Então Jesus Cristo é Deus. Apenas mencionar o nome dele. Viu? Quem foi que inspirou o apóstolo João a escrever o Apocalipse? Antes de ir para a ilha de Patmos, botaram um caldeirão de azeite fervendo e colocaram João ali dentro 24 horas. Borbulhava aquele azeite. E João não sofreu uma queimadura, nem de primeiro grau, nem de menos que primeiro grau, nada. Era um bálsamo suave. Quem levou ele a escrever tudo isso? Só poderia ser o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito de Cristo nos profetas, diz a palavra do Senhor. Quem que iluminou a mente de Martinho Lutero para pegar os textos da Sagrado Volume Bíblico da biblioteca, abrir Romanos capítulo 1? Quem quer sentar, pode sentar, que tem cadeira aqui, irmãos. Tem cadeira no lugar aqui, você fique à vontade. Senta, descanse, ouça o que desejar, né? Quem que ensinou Martinho Lutero? Quem que inspirou Martinho Lutero a ler Romanos capítulo 1, 17? O justo viverá pela fé. Um monge dentro do catolicismo. Só pode ser o Espírito de Jesus Cristo. Quem chamou William Branham enquanto ele batizava as pessoas no Rio Raio, e vê aquela grande luz do céu falando, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, assim tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Quem te revelou ao William Branham a semente da serpente? Os 7 selos, as 7 eras? Quem? O Espírito de Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito que levou os profetas a escrever a Bíblia, também levantou homens, profetas, para revelar a Bíblia. Amém, amém. Uns escreveram, outros foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo. E Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, não é teoria, é uma experiência que cada um de nós pode ter. Uma experiência individual, é o teu direito inalienável de receber o Espírito Santo em tua vida. É uma experiência pessoal, de direito legal. E sem Espírito Santo, o homem está cego para com Deus e a sua própria palavra. Nós não estamos firmados em pedra romana, nem em pedra protestante, mas sobre esta pedra edificareis a minha igreja. A revelação divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu peço a vossa atenção, então, para este assunto precioso, o Espírito de Jesus Cristo, os profetas, na igreja, individualmente em você, em cada era. Cada era é chamada a era do Espírito Santo. Bom, Branham diz na mensagem, porque não somos uma denominação. O Espírito Santo é o mensageiro da era.
de cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele ungiu então esses 7 mensageiros para as respectivas eras. Nenhum deles tinha comissão de se levantar por si mesmo e realizar a obra que eles foram designados a realizar. Somente o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Cristo não se contradiz com a palavra. A palavra e o Espírito caminham juntas. Precisamos então entender pela revelação de Jesus Cristo que já estamos assentados em lugares celestiais. Deus então constitui a cada um para que possa ter estrutura de assentar-se em lugares celestiais. Não no futuro, agora. O profeta diz que estar assentado em lugares celestiais é a posição que você ocupa no corpo de Jesus Cristo. Porque por o Espírito somos batizados formando um corpo. E como águias de Deus, cada um está agora ocupando o seu devido lugar. É para isso que nós fomos chamados. Para ser a diferença diante do mundo religioso e mundo pervertido. Quando você olha para este mundo atual, a condição que ele se encontra, você vai encontrar o quê? Muita imitação. O mundo caminha nas modas, nos modismos. Igrejas imitando igrejas. Pregadores imitando pregadores. Cada um imita a maneira de falar, de vestir, de agir, pensando fazer a diferença. Ficam mais modernizados, mais mundanizados, mais próximo ao inferno. O mundo se encontra em tal situação. As pessoas estão tão acorrentadas que de tempo em tempo sucede alguma programação estranha para prender as pessoas a não crescer nas profundezas de Deus, ou a não ocupar uma sabedoria do céu, ou a não desenvolver espiritualmente. As pessoas estão como que paralisadas, letárgicas, não têm forças. Você pode observar. O mundo está em sua condição cada vez mais crítica. Ele não vai melhorar. Mateus 24 está se acumulando. Que o amor de muitos, não de todos, mas o amor de muitos esfriaria por multiplicar a iniquidade. Mas você acha que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo perdeu alguma batalha? Nunca perdeu. O Espírito Santo nunca perdeu. Você acha que Deus vai perder algum dos seus eleitos? Nunca. De maneira alguma eu lançarei fora o que vem a mim, o que o Pai me deu. Como que Deus te abre
sua palavra. Então Deus enviou esse bendito Espírito Santo. E Ele está levando a igreja, através desta mensagem, a uma ordem revelada. Enquanto o mundo religioso, natural, o sistema do mundo, está numa verdadeira desordem, então Deus leva a sua igreja na ordem correta. Mas o mundo tem que entrar nessa desordem religiosa, nessa desordem espiritual, nessa desordem generalizada, para que a igreja reflita com o Espírito de Cristo nela, provando Jesus ser, Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as águias precisam voar acima dessas atmosferas mundanas, acima dessa atmosfera religiosa, acima dessa atmosfera que não quer que você suba além do nível que você chegou. O profeta diz que o diabo quer fazer com que você descreia na própria arma que você usa contra ele. Fique com a palavra. Fique na palavra. Temos que sair desta condição, então. As igrejas estão cadavéricas. O grito de vitória, como diz o profeta. A glória de Sequiná, onde está? Onde repousa o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja ou partícula da noiva de Cristo, cada um aqui tem uma responsabilidade ímpar de pelejar pela causa da palavra. Independente se é bem amiguinho ou não. Jeosafá queria ter companheirismo com Acabe. Deu problema. Vocês observaram no Brasil como as invasões doutrinárias veio com uma atrás da outra. Há grupos da mensagem pregando que Jesus Cristo não é Deus. Há outros grupos que pregam que Jesus já veio em 63 e que o Cordeiro saiu do trono e não tem mais misericórdia. Para completar, ainda estão dizendo que o novo nome de Jesus foi revelado. Ainda dizem que é plano o novo nome. Todavia Deus permite esta desordem para a igreja genuína ficar na ordem correta da palavra. Para Deus te escolher como eleito, alguém teve que ser rejeitado do seu profeta. E tu poderia ser um rejeitado, mas outro talvez foi rejeitado no teu lugar. Não vou tomar muito tempo não. É isso que o mundo quer trazer algo diferente, mas sempre cai na mesma situação. Passa aquela fase de imitação religiosa, imitação doutrinária, volta tudo na estaca zero.
Aí o diabo inspira mais um grupo de roqueiro, um grupo de filmes apóstatas, filmes de demônios. Passa aquela fase. E ele vai puxando o inferno aqui na terra para as pessoas se acostumar. Por meio de televisão, internet, outros meios, ele vai apresentando. E às vezes nem precisa isso não. Da própria pessoa. Uma inspiração maligna. Eu digo, onde fica o Espírito de Cristo? Esses grupos religiosos de doutrinas, pensando que estando num nível mais elevado, ou pensando estar diferentes, acabam igualando a denominação, ou pior que denominação. Mensagem sinal, o profeta fala isso. Não são nossas interpretações, não é a nossa capacidade humana, não são movimentos, não são encontros, não são festas, irmão. É a presença de Deus que precisamos. Temos tido programações demais, mas é exclusivamente a presença de Deus que vai fazer a diferença. Olhem como os profetas eram diferentes. Não eram perfeitos, mas eram diferentes. Porque o Espírito de Cristo estava neles. Aleluia. Foi tomando a promessa de Deus que Josué e Caleb, numa hora mais crítica, diante de 10 espias apóstatas, diante de 10 bispos apóstatas, diante de uma geração israelita que chegaram em Cádiz Barneia, aqueles crentes fronteiriços que Deus detesta, chegam até a fronteira para entrar em Canaã. Isso aí é fanatismo. Isso aí não dá para nós. Nós não vamos conseguir não. Josué e Caleb olharam o que os 10 espias olharam. Viram a terra que manda leite e mel também. Viram os gigantes também. Mas é a maneira, a tua reação ao ver. Se tu tem visão de águia, se tu tem visão de longo alcance. Números capítulo 13, versículo 33. Também vemos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 14, verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos ao Egito. Gente, tinham chegado às portas, tinham visto a evidência que Deus os guiou ao lugar certo, provaram do fruto da boa terra. Olha, Israel, Deus nos guiou ao lugar certo. Aqui está a prova. Os frutos de Canaã estão aqui. Mas nós somos como gafanhotos. Visão de gafanhoto ou visão de águias?
nesta noite, te considera um gafanhoto? Ou te considera uma águia do Senhor? O povo não estava à altura de receber a mensagem, de receber a terra de Canaã. O povo tem hoje altura. A nossa vida de oração, que nível está? O nosso nível de leitura da palavra, que nível está? Estamos jejuando? Estamos nos alimentando da palavra? Quando eles não conseguiram, não estavam à altura de receber aquela palavra, gritaram: Moisés, dá licença, vamos levantar um capitão. Não queremos um profeta, queremos um capitão. Você já viu isso? Tivemos sinais pelo deserto: coluna de fogo, maná, água da rocha, serpente de bronze, prodígios e maravilhas. Um passo para entrar na promessa, ficar na fronteira é um perigo. A tendência é voltar atrás. Eram verdadeiros gafanhotos mesmo. Eles querem um capitão que pregue o que o povo gosta. Eles querem um capitão de evangelho de porta larga. Um capitão que escancare a porta para o mundo. É mais fácil, acham eles, voltar ao Egito. Como o povo está recuando nesses últimos dias. Como as pessoas desistem fácil. Eles não querem um profeta da era. Eles querem alguém que interprete o que o profeta disse. Eles querem o capitão da mensagem. Não querem o profeta. Querem o capitão. Querem um líder. Mas igreja, vamos ficar com o general. Vamos ficar com o Senhor Jesus Cristo. Que nos dias da voz do sétimo anjo, quando estivesse para tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Não vamos ficar com nenhum capitãozinho da mensagem. Vamos ficar com o profeta vindicado, como assim diz o Senhor. Agora, irmão, qual é a nossa reação diante da promessa de Deus? Agora é conosco. Agora, como é que nós vamos reagir? Eu vou me achar como um gafanhoto ou uma águia diante da oposição que se nos apresenta. Porém, se você, como águia, tem uma fagulha de Deus, uma partícula de Deus, uma centelha, uma fagulha sobrenatural dentro de ti, tá? Você vai enfrentar o gigante. Você vai tomar posse. Você não vai atrás de algum capitãozinho, não. A semente de Abraão é firmada no assim diz o Senhor. Você sai da fronteira, toma posse da terra que manda leite e mel, e o gigante
Deus cuida deles. Deus não prometeu? Onde pisar a planta do vosso pé eu vou tenho dar? Toma posse mesmo. Calça os teus pés com o evangelho da preparação da paz e calça mesmo. Águia, quem voa alto também deve enxergar bem. De nada adianta voar alto e não enxergar. Viu? É só ser uma águia cega, né? Não adianta voar alto e ter uma visão fraca das coisas do reino de Deus. Precisamos ter os olhos do entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Paulo orou aos Efésios e nós temos que orar também, de recebermos o espírito de sabedoria e de revelação. Para esta era, Deus enviou uma voz profética. O irmão Branham não é o filho do homem, ele é um filho do homem. Através do dom profético que ele recebeu. Há uma voz profética nesta era. Amém, amém, Jesus. Glória a Jesus. E nunca vai te levar para alguma denominação. Nunca aceitaremos um capitão dentro desta mensagem. Estão fabricando muito ismos na doutrina. Muitas doutrinas extras, ou estragadas, né? Como nós falamos. O que o mensageiro trouxe produz fé para o arrebatamento. Não faça ismos em torno do sétimo selo, ele dizia. É para isso que o Espírito Santo está batizando cada eleito dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja noiva. E a pergunta surge então mais uma vez: o que estamos precisando? De mais igrejas? De mais grupos? De mais movimentos? De mais doutores? De algum capitão? O que realmente estamos precisando é do Espírito Santo e da palavra, e se sujeitar ao governo da palavra, ao governo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Há muito entendimento natural para as coisas espirituais. Mestre, ninguém pode ser contigo, a não ser Deus, que faça estes sinais. Sabemos que Deus é contigo. Disse assim Nicodemos, né? Aí Jesus diz o que? Parabéns, Nicodemos. Não, né? Necessário vos é nascer de novo. Se não nascer de novo, não. Não pode ver o reino de Deus, né? E vocês têm que ver o reino de Deus aqui. Ali não diz: quem não nascer de novo não vai para o céu. Não é assim. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Não pode entrar nesse corpo espiritual. Nicodemos pegou aquilo ali e transformou em natural. Ô, Nicodemos, tu é doutor, tu é mestre, tu ensina o povo e não sabes estas coisas. Ele se confundiu, pensando que era algo natural. Paulo então disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas devem ser discernidas espiritualmente. Paulo também
consistiam de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Olhe os púlpitos hoje. Onde está a demonstração do poder de Deus? É mais argumento, é mais teológico, é mais psicológico, é mais filosófico, é mais argumento. Precisamos da demonstração de espírito e de poder. Hoje há mais palavras persuasivas de sabedoria humana do que do poder de Deus. Hoje os pregadores forçam psicologicamente as pessoas a crerem nos seus ensinos. Viu? Eles fazem uma pregação psicológica, um conjunto de palavras e jogam para o povo. Mas se você é águia, você não vai se alimentar disso aí. Não tem como. Viu? Agora, a necessidade de revelação divina. Lemos João 3,3. O ponto de partida da fé. Necessário vos é nascer de novo. Mas Nicodemos não fumava, não bebia, não se prostituía, não roubava. Hoje nós dizemos que o novo nascimento, não, tu bebe, tu joga, tu tem que nascer de novo. Mas Nicodemos não fumava, não bebia. E ele tinha que nascer de novo. Não é baseado em vícios e hábitos. Ele estava preso num sistema de fariseu. O farisaísmo não produzia novo nascimento. Religião não produz novo nascimento. Você pode não cortar cabelo, usar roupas, não mentir, não roubar e não ser nascida de novo. É espiritual o novo nascimento. É de dentro para fora. É a revelação de Jesus Cristo para você. É Deus se revelando no teu interior. Não precisa pai e mãe te cutucar. Não precisa ninguém te chamar atenção. O mestre dos mestres está em ti. O Espírito Santo está em ti. Tu não estás atrás de uma regra de igreja, de conduta, de moral. O Espírito Santo está em ti. Isso é suficiente, irmão. Ele te guiará em toda a verdade. Agora com os irmãos da casa, Jesus pregando, né? Para a sua congregação. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E isso é canibalismo. Não. Que é isso? Será que ele não leu lá o livro de Moisés, no Levítico, para não comer sangue nem de animal? Agora ele quer dar o sangue dele. Ele pegou algo no natural. Aquele grupo de 70 seguidores disseram: dura este discurso, e se retiraram. Do espiritual transformaram no natural. O que não falaram lá na rua, hein? O que não espalharam de Jesus lá fora, hein? Se tu não estava seguindo esse Jesus aí, tu foi lá expulsar demônio, vocês foram fazer missão e agora largaram. Não, o homem quer que nós comemos a carne dele, bebemos o sangue dele. Era espiritual, as minhas palavras são espírito e vida. E quando Jesus viu os banquinhos ficando tudo vazio da congregação dele, foi 70 irmãos mais ou menos. Jesus olhou só um punhadinho.
olhou para os 12 e tá. E vocês não querem ir? Pedro, então, representando eles, disse: para que iremos nós? Pois só de ti procede palavras de vida eterna. É nesta hora de crise que ele vai aprender a reagir. A boca de sabedoria vem. O Espírito de Cristo se manifesta. Aleluia. Foi assim, irmão. Compreendendo o natural das coisas espirituais. Que é isso? Jesus podia ter dito: espera aí, todo mundo, vocês não entenderam? Deixa eu explicar de novo aí. Volta, eu não posso perder nenhum membro. Vem cá, vocês vão trocar de ministério, vem aqui. Não. O Mombrana diz que Jesus estava testando a congregação dele propositalmente. Propositalmente. Fez aquilo ali para ele se levantar do banco e tudo embora. Verdade. E ainda, não quer entender vocês? Hoje vem para o meu ministério, vem para a nossa mensagem, o nosso grupo. Não, irmão, deixa aí. Boa viagem. Vai com Deus. Deus te abençoe. Fica lá mesmo, vai. Esse negócio fica aqui. É ficar na palavra. Ficar no assim diz o Senhor. Ficar no que o mensageiro diz, irmão. Mas se alguém quer ir, vamos dar as boas viagens. Vai na paz. Vai descansadamente, viu? Olha bem. Por que Jesus falou isso? Eles precisavam conhecer quem eles estavam seguindo. Tu tem que conhecer esse Jesus. Tu ora, tu fala, conversa com ele, saber. E na hora da crise, aí eu quero ver a tua reação. Porque quando está tudo muito bem, nenhuma oposição, ninguém pisou no teu dedão, ninguém puxou a tua orelha, vai muito bem. Mas quando chega essa hora que tu não compreende, tu não entende, vai levantar do banco e vai embora mesmo. Quando Paulo, esta grande águia de Deus, chegou em Atenas, ele foi pregar ali no Aerópago, Atos capítulo 17, versículo 22 ao 34. Ele fez a sua pregação. A Bíblia diz que quando aquele povo ateniense ouviu que Paulo falava sobre a ressurreição dos mortos, alguns escarneceram e disseram: nós vamos te ouvir outra vez. Vai ouvir lá no juízo final, né? E a Bíblia diz assim: Paulo saiu do meio deles. Mombrana foi pregar para um grupo de ministros. O tal de irmão Gene encaminhou ele. E o Mombrana começou a pregar sobre: eu não fui desobediente à visão celestial. Os ministros tudo acertado. Era um café da manhã. Um arrastou a cadeira. Foi saindo 2, 3, 4, 5, 8, 10. O Mombrana disse: irmão Gênio, tu me amas? Sim. Então tu me prova isso aí. Se tu me amas realmente, saia deste lugar. Ele está debaixo de julgamento. Palavra sendo rejeitada atrai juízo de Deus. Mas como sempre tem águiazinhas ao redor,
Quando Paulo estava pregando ali no Areópago, a Bíblia diz que, porém, alguns creram. Entre eles estava Dionísio e uma mulher por nome Dâmaris. Se aqueles e aquelas tivessem aceitado, nós iríamos ler o nome deles também, mas não aceitaram. Então não dá para ler o nome. Só do Dionísio e da Dâmaris. O que é isso, né, irmãos? Sempre é desta forma. Já estou encerrando, só ler um parágrafo aqui. Profeta de Deus para esta era diz-nos o seguinte aqui, na mensagem: eventos esclarecidos por profecia. Deus faz sua própria escolha por predestinação. Escolheu os profetas para cada era. Observe isto. Observe isso. Ele prepara a natureza daquele profeta para encaixar naquela era. Cada profeta carrega uma constituição para ocupar aquele tempo específico. Pega o profeta Elias, tira lá do deserto e coloca ele no lugar do profeta Isaías. A constituição de Isaías era caminhar entre os reis, entre a corte do palácio. Já Elias não, era rude, pegava pesado, atacava Jezabel, Acabe. Diferente, mas cada um cumpriu com o propósito de Deus. Encaixou-se certinho para aquela era. Prosseguindo a leitura, observe isso. Ele encaixa seu estilo, seja o que for que ele fizer. Ele encaixa sendo ele educado ou não. Ele encaixa os dons, a maneira que ele pregará, os dons que ele terá e a mensagem para aquela determinada era. Deus predestinou aquela determinada coisa para acontecer e não há nenhuma outra coisa que pode tomar o seu lugar. Não importa o que seja, quantas realizações feitas pelos homens, nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou o homem, talvez um homem ignorante, talvez ele o tenha predestinado outro tipo de homem, seja o que ele for, ele lhe dá sua classe, seus dons, lhe dá sua natureza, seu estilo, seja o que for, como ele expressou a si mesmo, e seja o que for que ele faz o homem da hora para apanhar o povo da hora. Isto é certo, ele faz isto. Amém.